O tema de hoje é como agradar a Deus. Será que a minha vida tem sentido da forma que eu estou trabalhando? Será que ela tem agradado realmente o coração do nosso Deus? É uma pergunta que eu quero deixar aos amados no início, antes da gente orar. Vamos numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu cuidado conosco. Fala conosco através da Tua palavra que é viva e eficaz. Manifesta-te no dia de hoje com poder e glória, Pai. Visita aqui cada lar representado, Pai. E que possamos, Pai Santo, rever nossos conceitos e valores diante de Ti, Pai Santo. Para que possamos ser achados qualificados a receber as Tuas bênçãos e bênçãos sem medidas. Nos abençoa nessa noite. Circunda nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e que possamos ver o Teu agir. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Está conosco também online a irmã Estela, lá em São Paulo. É um privilégio, ter a sua companhia, minha irmã. Então, permaneçam conosco, que vamos ser breve. A palavra hoje não é longa, é breve, justamente para a gente poder degustar esse tempo na presença do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, rogo-vos e exortamos ao Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Graça e a paz do Senhor. Agradar a Deus significa simplesmente trazer prazer e alegria na presença do nosso Deus. Como filhos de Deus, devemos agradar ao nosso Pai Celestial, e deveria ser a maior prioridade do ser humano, daquele que entregou de fato e de direito a sua vida ao Senhor Jesus. Agora, agradar ao Senhor é um ensinamento central das Escrituras, das Bíblias, do nosso manual de fé e conduta. É também um caminho da bênção de Deus para cada um de nós. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada, alegra o coração do Senhor. E em nosso texto, a palavra de Deus identifica dois tipos de pessoas. Aqueles que desagradam a Deus e aqueles que agradam a Deus e são abençoados por isso. Precisamos entender qual é a nossa função diante do Senhor, o que Deus tem para cada um dos seus filhos. Quando Jesus vem ao mundo, ele se faz homem, ele assume a forma de servo e ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele quer dizer assim: olha, eu estou pleno em vocês, eu vou prosperar, eu vou fazer andar a vida de vocês da melhor forma possível. Então nós vamos ver dois tipos de pessoas hoje, que agrada e que desagrada ao Senhor. E a primeira delas é aquelas que não agrada ao Senhor. E nós possamos fazer uma análise da nossa vida pessoal, se a nossa vida tem agradado o Senhor Jesus. Pessoas que não agradam o Senhor são aquelas que vivem somente para si e não para Deus, e não agradam a Deus. Romanos 15, versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriaram. O próprio Cristo, ele assume a posição em meu lugar, ele foi injuriado em meu lugar. E muitas vezes nós encontramos pessoas egoístas no nosso dia a dia, no nosso viver, e vivem e agem
como se todo o sistema solar girasse em torno de si. É como se as pessoas vivessem em torno de si. Elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para os seus semelhantes, só para si. Precisamos fazer uma análise de nossas vidas. Essas pessoas, esse tipo de pessoas gastam as suas energias, são exclusivamente para si, seus interesses, e na sua essência são egoístas. Não é? Essas pessoas, no seu geral, são infelizes. Falta-lhes alguma coisa, falta-lhes satisfação, falta-lhes contentamento. Que pena que já o nosso próprio mestre chamado Jesus, a Bíblia diz que ele não agradou a si mesmo, mas serviu aos outros, e ele viveu 33 anos da sua vida agradando o Deus Pai Todo-Poderoso, servindo as pessoas, servindo o propósito de Deus. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. A quem você tem agradado? A quem você tem agradado? A si mesmo? Às redes sociais? Ou ao Senhor Jesus? Pessoas que não agradam a Deus também são aquelas que só buscam agradar aos homens e não estão agradando a Deus. Tem pessoas que agradam o vizinho, que agrada A, agrada B, mas obedecer à voz de Deus é um sacrifício. Gálatas 1,10 diz o seguinte: porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Lisonjeiam, fazem seus senhores terrenos, fazem pessoas com seus ídolos, porque dependem dele a sua subsistência. Eu fico olhando quando chega um cantor muito famoso, as pessoas fazem sacrifícios, passam semanas nas portas dos estádios para comprar o ingresso. Então, queridos, estão agradando a quem ali? Não é? A verdade é que Jesus é o nosso Deus, é o nosso mestre, ele é real, ele é real, é verdadeiro, é a nossa fonte de vida. Quando entendermos que a nossa fonte vital de vida é Jesus Cristo, não vamos olhar para A, para B, olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Lá em 1 Tessalonicenses 2,4 diz o seguinte: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Muitas vezes, querido, esse evangelho que foi confiado a mim e a você, nos calamos, nos fechamos, deixamos de viver na sua plenitude, não como para agradar aos homens, para agradar mais a Deus, que prova os nossos corações. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um daqueles que entregou a sua vida ao Cristo ressurreto, a Jesus, o Todo-Poderoso, que recebeu poder nos céus e na terra. Ontem eu vendo uma live, 2 jovens promissores no Evangelho, um disse assim: aos 9 anos eu fui chamado pelo Senhor, mas foi no secreto que Deus falou comigo. Então, queridos, precisamos entender qual é esse segredo do secreto. É buscar a face do Senhor, é fechar a porta do nosso quarto, é buscar resposta naquele que pode mudar a nossa história, mudar decreto para abençoar uma vida. Paremos um pouco e pensemos como temos vivido esse tempo na presença do Senhor. E ainda aquelas pessoas que não agradam a Deus são aquelas que estão na carne e não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que sede santo porque eu sou santo, porque sem santidade o homem não consegue ver a Deus, queridos. E lá em Romanos 8, 8 e 9, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Precisamos ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. Vós, porém, não estar na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui nós encontramos lições belíssimas para as nossas vidas. Aqueles que não agradam a Deus são aqueles que vivem para si, praticando as obras da carne, aquilo que não edifica a sua vida, nem da sua família e nem da sua igreja. Então, amados, quando ele diz assim, olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E a pior morte, amados, é viver longe de Cristo, é viver fora da congregação do justo, é viver fora da harmonia que tem nos céus, é viver longe de Deus. Mas se a gente mortificar as obras da carne e do corpo, viveremos para sempre em Cristo Jesus. As pessoas muitas vezes são lideradas pelas paixões humanas, terrenas, carnais e fingindo serem pessoas espirituais. Enganam-se a si mesmas. As igrejas estão abarrotadas de pessoas extremamente carnais que não têm nem o Espírito de Cristo. Eventualmente serão julgados por Deus e morrerão prematuramente. Primeiro no Espírito, depois na carne. Os escravizados por apetites carnais não podem herdar o reino de Deus. Faça uma reflexão hoje. Como você tem vivido? Gálatas 5, 19 ao 21, olha o que diz aqui. Porque as obras das carnes são manifestas, e as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Precisamos fazer uma análise agora nossa, pessoal. Até que ponto a minha vida agrada ao Senhor? Até que ponto as ações que eu tomo diuturnamente agradam ao Senhor? Até que ponto a vida que eu levo, que eu defendo, agrada ao Senhor? Então precisamos retomar o processo de santificação para poder olhar na face de Deus e não ser consumido, para chegarmos um dia na face do Senhor. Mas ainda naquelas pessoas que não agradam a Deus, são aquelas que não têm fé. Se não tem fé, não pode agradar a Deus. Mas pastor, eu tenho fé. Eu estou falando não dessa fé natural. Eu estou falando na fé no sobrenatural de Deus, de experiências espirituais com Deus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, primeira coisa. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É daquele que dá bênçãos para aqueles que estão buscando. Meus queridos, primeira coisa que temos que entender é que para nos aproximar de Deus, para receber as bênçãos, temos que nos aproximar com fé. Porque a fé é a que move montanhas, como já ouvimos por aí em vários ditados populares. A fé, não é? Não é isso que a gente costuma ouvir? Então, amados, um homem pode ter fé no seu ministério, pode ter fé na sua igreja, pode ter fé em si mesmo, mas se não tiver a fé no Todo-Poderoso, no Eterno, Deus Todo-Poderoso, de nada serve. Às vezes nós temos fé nas pessoas, mas em Deus não. Temos fé nos médicos, mas em Deus não. Ter fé em Deus é ficar de pé e entregar toda a sua pessoa sobre a autoridade das palavras e das promessas de Deus. Pergunta que eu faço: você tem promessa? Se tem, o Senhor vai cumprir.
Porque Ele é fiel, justo. Do tamanho que é o amor de Deus, queridos, é a sua justiça. E Ele é justo. Então, amados, ter fé é ir além das nossas possibilidades humanas. Estamos no meio de uma pandemia ainda. Muitos de nós estão apavorados. Será que eu vou pegar? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? A questão é, você tem fé para trazer à existência o milagre da cura na sua vida? Tem pessoas olhando para o homem e esquecendo de olhar para Deus. Tem pessoas deixando de viver o melhor de Deus para viver a pandemia, viver debaixo do jugo da pandemia. Paremos um pouco e pensemos, será que com essa ação eu estou agradando o coração de Deus? Sejamos cuidadosos, sim. Sejamos prudentes, sim. Mas precisamos confiar naquele que pode mudar nossa história. E a pergunta que eu faço, a sua fé, ela é sobrenatural ou é uma fé natural? Mas em segundo lugar, querido, o segundo tipo de pessoas são pessoas que agradam a Deus. Vamos ver se a gente se encaixa nesse padrão. E as que agradam a Deus são aquelas que pedem as coisas certas de Deus. Não pede nada para o seu deleite pessoal, para humilhar os outros, para dizer que é melhor que os demais. 1 Reis 3, 9 e 10, ouça esse texto. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo. Olha que palavra linda. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Meus queridos, nós estamos diante de um texto onde Deus olha para Salomão e diz assim, olha, pede o que tu queres receber de mim. E esse homem, o que ele diz? Ele não pede riquezas, ele não pede nada para o seu deleite pessoal, ele pede um coração entendido, ele pede prudência, ele pede discernimento, ele pede a ação de Deus na vida dele. Queridos, as pessoas que agradam o coração de Deus, elas é uma pessoa que se importa com o Senhor, ela implora a ação de Deus, ela vive na dependência de Deus, ela busca a revelação diária do Senhor, do caráter de Deus e dos valores de Deus na sua vida. Esse era Salomão. Ele poderia ter pedido riquezas, reinos, mas ele pede entendimento, prudência, coração sábio para conduzir o povo de Deus. Paremos um pouco, pensemos no lugar de Salomão, o que pediríamos? Agora, se você quer agradar o coração de Deus, peça a coisa certa. É um momento que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, mas dobre o seu joelho hoje e diga, Senhor, eu necessito dessa ação na minha casa, na minha vida, na minha família, agora. Peça a coisa certa. Não peça a coisa errada. Porque quando você pede a coisa errada, não dá certo. Segundo lugar, as pessoas que agradam a Deus são aquelas que são separadas por Deus. Eu quero dizer para vocês, queridos, que estão nos assistindo, que você é santo de Deus, separado de Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha pecado, eu estou dizendo que o Senhor separou você para uma grande obra. E o texto diz assim, lá em 2 Timóteo 2,4, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, o que eu entendo aqui, amado, que você é um daqueles numerosos que foram chamados para o Senhor, para a boa obra. Se você quer agradar o Senhor, aceite o desafio de estar alistado nas fileiras do exército do Senhor dos Exércitos. E fazer diferença onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você for, no centro da sua igreja, onde você congrega. Amados, como são numerosos cristãos que estão presos em emaranhados terrenos,
Muitos estão ocupados tentando alcançar um padrão de vida elevado, mas uma coisa é necessária para que você conquiste, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar a você. Não fique parado aí, esperando, aliste-se e se desenvolva no exército do Senhor. Quantos de nós abandonam a igreja? Abandonam ministérios, porque estão emaranhados só em ganhar o pão de cada dia, em comprar isso, em comprar aquilo. Uma coisa se faz necessária, querido: busque o reino de Deus. Não se esqueça que o Senhor está no controle de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Se quer conquistar, quer vencer, busque o reino de Deus, coloque sua vida no altar, comece a frutificar no reino de Deus, comece a ser fiel nos seus negócios, comece a ser fiel em tudo, e tu verás a glória de Deus manifestada nos teus negócios, na tua vida, na tua família. Eu não tenho dúvida. Mas aquelas pessoas que agradam o coração de Deus, queridos, são aquelas que estão totalmente rendidas ao Senhor. Não rendido ao mundo, não rendido ao numerário, mas rendido ao Senhor nosso Deus. Lá em Hebreus 13, 20 e 21, me acompanhe nesse texto. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, né? Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Você entende o que esse texto nos revela nessa noite? Estar com a vida totalmente rendida ao nosso Deus, Deus é capaz de realizar sua vontade em nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, Jeremias diz assim, olha, que os pensamentos de Deus é de bem, não de mal. Agora, as nossas ações, as nossas atitudes, faz impedimento entre nós e Deus, como está lá em Isaías 62, que é os nossos pecados, as nossas transgressões, faz separação entre nós e Deus. Precisamos, amados, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo. Queridos, nossas vidas só vai estar completamente rendidas ao Senhor, quando a gente nos despir do homem, das nossas vontades, e buscar a realizar a vontade do nosso Deus. Paremos um pouco e pensemos. Como estamos vivendo esse tempo? Lá em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito abundante, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que está operando em você? Qual é o poder que está operando na sua vida? Meus amados, entenda uma coisa: o poder de Deus não tem limite. Não tem limite de espaço nem de tempo. Ele é poderoso, poderoso nos céus e na terra e debaixo da terra. Não tem limite para o nosso Deus. Nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Nós paralisamos a ação de Deus na nossa vida. É tempo de voltar. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de buscar para que Ele possa te responder de forma satisfatória. Meus queridos, paremos um pouco e pensemos. Será que estamos realmente totalmente rendidos ao Senhor? Será que o Senhor é uma prioridade na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Ele é o centro do nosso casamento, é o centro da educação dos nossos filhos, é o centro das nossas vidas. Hoje é um dia de você mudar essa história. Tem pessoas que estão dando murro em ponta de faca, como dizia a minha mãe, lá no século passado.
Precisamos mudar a nossa história. Se quer resultados diferentes, faça coisa diferente. Você tem feito a mesma oração todo dia? Mude o teor da sua oração. Mude a sua atitude. Mude o seu foco. Quando eu falo de foco, querido, quando queremos um milagre, nós temos que ter foco. Isso me lembra a mulher cananeia, quando ela sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não olha para a direita, ela não olha para a esquerda, ela não quer nem saber quem está olhando para ela, quem está criticando, ela simplesmente olha para Jesus e ela chega diante do Senhor, ela adora e ela diz: socorre-me, Senhor. É tempo da gente levantar a nossa voz num brado de vitória e alcançar o trono da graça, rasgar os céus, o sobrenatural de Deus com um brado de vitória. Trazer a existência e o milagre para as nossas vidas. Agora uma pergunta que eu quero lhe fazer. Você tem promessa? O Senhor tem promessa na tua vida? Se tem, Ele vai cumprir hoje. Amém? Então aquelas pessoas que agradam ao Senhor, as promessas para eles agradam também a Deus. Né? Olha só, lá em Provérbios, quem tem promessa sabe o que vai acontecer, sabe quem é, não é? Seus inimigos estarão em paz. Até os inimigos ficam em paz com aquele que tem promessa. Lá em Provérbios 16:7 diz o seguinte: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, olha só, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Você tem inimigo? Agrada o Senhor. É diferente de nós irmos aos nossos inimigos e trazer paz. Mas pelo contrário, virão a nós. O Senhor trará a existência a paz que necessitamos, que precisamos. Segundo lugar, promessa para aqueles que agradam a Deus: suas orações serão atendidas. Não adianta ter um coração impuro, ter um coração idólatra, porque as orações não vão chegar no trono da graça. Então, as orações são atendidas para aqueles que agradam a Deus. As promessas existem. Olha o que diz o texto lá em 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Não é uma faca de dois gumes, mas é uma promessa de Deus. Se eu agrado o seu coração, se eu cumpro os seus mandamentos, se eu sou leal ao Senhor, Ele atende as nossas orações. Se tivermos o hábito de fazer o que agrada a Deus, sempre podemos esperar as respostas que venham a agradar o nosso coração do Senhor. Então, queridos, agrade o Senhor. Quer ter as suas orações respondidas? Agrade o Senhor. Terceiro lugar, amado, as promessas para quem agrada a Deus: seu nome será eterno. Olha o que o texto nos diz. Lá em Isaías 56, 4 e 5. Assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os seus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Isso é promessa. Se nós obedecermos o nome do Senhor, teremos um nome eterno dado pelo Senhor para nós, não é? Salomão declarou que vale mais um bom nome do que muitas riquezas, né? Provérbios 22:1 diz o seguinte: vale muito mais um bom nome que muitas riquezas, a ser estimado e melhor do que riquezas e ouro, estimados pelo Senhor. Amados, lá em Apocalipse 3:5 diz mais: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confiarei o seu nome confessarei o seu nome
diante do meu Pai e diante dos anjos. Senhor, hoje chama a atenção sua e minha para sermos fiéis. Hoje é um dia para você refletir. Até que ponto você está sendo fiel ao Senhor? Até que ponto o Senhor vai poder lhe responder as suas petições, as suas orações? Eu quero orar por você, quero orar pela sua causa. Se você tem um pedido de oração, você pode manifestar aqui mesmo na live. Está orando por você. Mas antes eu quero já agradecer a irmã Conceição, a irmã Cleis, a irmã Alexandra, irmão Fábio, irmã Aline, irmão Sidney, irmã Zoraide, irmã Ângela, irmã Jane, irmão Demétrio, e mais uma vez a irmã Esther Seixas. Eita, saudade, gente. Irmã Esther, lá em São Paulo, um beijo na família, um abraço em toda a família. Amados, que bom ter a companhia de vocês. Nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, às 20 horas também. Nós vamos estar transmitindo um culto presencial, semipresencial, vamos dizer assim, porque alguns vão estar em casa. E vamos estar na igreja, ministrando da igreja. Mas você que não pode, e tem comorbidade, crianças que estão dentro do grupo de risco, permaneça em casa. Embora temos tomado todos os cuidados necessários para a sua segurança. Mas eu quero agradecer agora cada um de vocês. Visite a nossa página lá no Facebook, visite lá no Instagram, visite também lá no YouTube, Primeira Igreja Batista da Fé. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmã Cleis pedindo oração pela sua família. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado conosco. Manifesta-te com poder e glória sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Guarda o nosso entendimento, guarda nossas vidas. Faz conforme o desejo do teu coração, Pai. Nos abençoa, Pai. Guarda o nosso entendimento. Não permite que venhamos a esmorecer e nem a enfraquecer, mas que a tua destra poderosa seja uma realidade em nossas vidas. Abençoa teus filhos, Pai. Aqueles que de perto e de longe, que tu estejas trazendo à existência as promessas que tem para cada um de nós. Traz o milagre a cada um dos teus filhos, Pai, em que possamos viver de forma que agrade o teu coração e que as tuas promessas se cumpram num espaço de tempo breve e que tu sejas glorificado, ó Deus, em nossas vidas. Eu vos abençoo e libero você a prosperar nessas causas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Esther também está pedindo oração pelo Vitor, sobrinho. Vamos estar logo mais em oração e vamos estar colocando a vida da família da irmã Esther, Vitor, o seu sobrinho Vitor e também a família da irmã Cleice. Muito obrigado, amado, a todos pela companhia. Beijo no coração. Zoraide, um beijo no Murilo. Beijo agora no Dezinho. Beijo no Eidan. Beijo nas minhas netas maravilhosas, a Elô e a Laís. Beijo na Aisha. Beijo na Isabela. Beijo no Ian. Beijo do pastor. Amados, que bom ter a companhia de todos vocês. Até a próxima. Sexta-feira estaremos online e aguardo a todos. Se você quiser mais uma oração extra, entra no meu pessoal, pode ser pelo Message ou pode ser pelo meu Zap. Quem tiver, manda o pedido que estamos a postos. Glorificado seja o nome do Senhor. Paz e até a próxima.